Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um trabalho aqui de entender o livro Hércules. Esse aqui, ó, que é a história de um herói grego. Né? Esse livro aqui é um livro que conta a história de um herói grego chamado Hércules. Embora o nome em grego de Hércules não seja Hércules, seja Heracles. Heracles é o nome em grego de Hércules. Hércules é o nome latino. Essas figuras mitológicas têm sempre dois nomes. Um nome latino e um nome grego. Por exemplo, a Hera, que é a mulher de Zeus, chama-se também Juno. Para os romanos, ela chama-se Juno. E para os gregos, chama-se Hera. O Zeus, propriamente dito, chama-se Júpiter para os romanos. Então, esse Zeus grego chama-se Júpiter para os romanos. É assim por diante. Há para todos os nomes de heróis mitológicos gregos, há um nome equivalente em latim para os romanos. O que nós fazemos hoje vai ser cuidar entender essa obra chamada Hércules, que é a obra que fala da história de um herói. Esse herói, Hércules ou Hércules, é um herói mais importante da Grécia. Não houve nenhum herói mais importante do que esse em toda a história da Grécia. Então eu farei uma introdução, contando um pouquinho a história, do que aconteceu antes. E aí, então, a gente, tendo feito essa apresentação inicial, a gente vai ler o resumo daquele jeito que a gente sempre faz aqui com os textos do Paideia. A gente vai pegar o resumo e vai ler linha por linha. E aí nós vamos debatendo o significado simbólico de cada um desses trabalhos. Que tal? Parece uma boa ideia? Gostaram da ideia? Maria Vitória, gostou da ideia? Gostou da ideia? Que bom. Maria Vitória se acordou? Então está tudo certo. Muito bem. A primeira coisa importante para dizer para vocês é que nós estamos aqui falando de uma personagem mitológica. Essa pessoa, Hércules, não deve ter existido. Talvez tenha existido alguém que inspirou a personagem, mas seguramente não há como garantir que essa pessoa chamada Hércules ou Heracles tenha existido. Ele é, portanto, uma invenção ficcional. Ele é uma personagem ficcional, de ficção. Foi inventado por alguém e essa pessoa que foi, essa entidade, essa personagem chamada Hércules, ele é uma personagem que explica, que lida com alguma coisa que é muito maior do que a sua própria atuação ficcional. Quer dizer, existe dentro dessa personagem uma porção de conteúdos, uma porção de ideias, de simbologias, que nós vamos entender hoje aqui, que ajudam a compreender melhor a história da humanidade, o jeito como os seres humanos são. Então, quando a gente estuda o Hércules, a vida do Hércules, a gente vai estudar a vida tarde. E aí, então, nós estamos sempre imaginando que qualquer pessoa aqui presente poderia pegar esse livro aqui e fazer com os seus alunos a mesma coisa que eu falei com vocês hoje. Então, hoje é como se vocês fossem meus alunos e eu fosse o professor de vocês. E qualquer pessoa aqui poderia fazer a mesma coisa com os seus próprios alunos. Ou seja, claro que em condições menores do caminho, porque aqui nós temos o dia de hoje, talvez um pedacinho do próximo encontro, para poder resumir todo o livro. O normal é que vocês lessem o livro inteiro, linha por linha, como eu faço com um grupo de crianças pobres em São Paulo. Então eu tenho uma experiência, estou fazendo uma experiência de fazer em São Paulo um grupo de leitura com crianças pobres da periferia de São Paulo, gente que vive num ambiente muito negativo, mas muito negativo mesmo, gente que mora numa casa, do lado direito da casa mora um sujeito que é ladrão de bancos, do outro lado da rua mora um traficante, mais ou menos assim. Então, com essas crianças em São Paulo, não são bem crianças, todos adolescentes, e os mais novinhos devem ter 12 mocinhas, que tem, acho que tem gêmeos, que devem ter uns 13, mais ou menos, dessas duas. E aí o mais tarde deve ser uns 17, por aí, 16, 17, mais ou menos isso. Então, são adolescentes na periferia de São Paulo. Eu vou lá todo mês, nós sentamos e nós lemos o livro linha por linha.
Estamos fazendo isso desde fevereiro deste ano. E vamos até o mês de dezembro fazendo isso, porque eu espero ter terminado a leitura com isso. Então, o exercício certo é um exercício, assim, de ler tudo, linha por linha, com toda a calma. Mas eu sei que nós não podemos fazer isso aqui, porque nós, infelizmente, só temos esse dia, de hoje, e talvez um pedacinho do próximo encontro. Não podemos terminar o livro sem retomar o Paideia, fazer um resumo do Paideia. Mesmo assim, seja como for, nós faremos aqui um exercício que terá alguma validade, sem problema nenhum. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Muito bem. Então, estamos preparados? Que tal? Vamos lá? Muito bem. Então vamos lá. Eu queria sempre ter aqui de acordo com vocês, aquele acordo que diz o seguinte, que é proibido não entender. Então eu posso responder, posso explicar qualquer coisa mais de uma vez, contanto que vocês não tenham nenhuma treinamento me perguntar. Eu vou explicando tudo que for necessário entender, para entender a história. Bom, então, vamos lá. Quem manda no Olimpo, o Deus mais importante desse momento da história, sim, chama-se Zeus. Zeus, para os romanos, chama-se Júpiter. Então, o Deus grego chamado Zeus, para os romanos, chama-se Júpiter. Mas nós vamos usar aqui sempre os nomes gregos, e não vamos usar os nomes romanos, a não ser que vocês tenham curiosidade de saber o nome. Se eu souber, às vezes eu não lembro de todo mundo, porque é muita gente, aí eu conto para vocês como é o nome em romano. E aí, então, o Zeus é casado com a Hera. A Hera, para os romanos, chama-se Juno. Juno é o nome romano para a Hera. Então, o casal principal aí é Zeus mais Hera. Zeus e Hera são os deuses que mandam todos os outros, porque eles são uma espécie de casal real do Olimpo. O Olimpo é uma montanha lá na Grécia que existe de fato, onde, no topo da qual habitariam os deuses. Então, o Zeus e a Hera são os deuses que mandam no Olimpo. E há muitos outros deuses além desses dois. Mas esses dois aí são os mais importantes. Está claro, pessoal? Está claro isso? O problema desse casal é que esse Zeus é tipicamente o sujeito pulador de cerca. Esse Zeus aí é insaciável, ele não para de arrumar namorada de tudo quanto é jeito, é casado com a Hera, mas mesmo assim ele não consegue ver uma mulher bonita, que fica todo entusiasmado, e aí ele tem casos com outras deusas, e também tem casos com mulheres humanas. De vez em quando ele percebe uma mulher humana muito bonita, e ele dá um jeito de ter um caso com essa mulher humana. E a Hera, ou Juno, tanto faz, que é a mulher dele, fica furiosa toda vez que ele apronta uma dessas. Por quê? Porque ela tem ciúmes das outras mulheres, como qualquer mulher normal faria. Né? O normal seria, a Juno é uma mulher normal, tem ciúme doentio do marido. É uma mulher normal, portanto. Né? E essa Juno fica então inventando maneiras de perseguir os filhos que Zeus tem com outras mulheres. E aí é assim que começa toda essa história. Porque Zeus, um belo dia, encontra uma mulher humana chamada Alquimene, que era a mulher mais bonita que havia em Micenas. Micenas era uma cidade da Grécia, onde essa Alquimene era filha do rei de Micenas, que se chama Electron. Electron era o rei de Micenas, e ela era filha desse rei. Ela era uma mulher lindíssima, maravilhosa. E Zeus fica perdidamente apaixonado por ela. E Zeus quer arrumar uma maneira qualquer de tê-la, né? De ter com ela um relacionamento amoroso. E ela, obviamente, não sabe de nada, porque ele não conta para a mulher, óbvio, né? Então ele começa a armar lá um caso com essa Alquimene, mas não conta para a mulher. Como é que ele faz, então, para conseguir fazer ter esse caso com essa moça chamada Alquimene? Bom, aconteceu o seguinte: essa moça Alquimene havia sido prometida em casamento para um rapaz chamado Anfitrião. Anfitrião, que é de onde vem a nossa palavra portuguesa anfitrião. É daí que vem a nossa palavra anfitrião. Anfitrião é aquele que recebe alguém, né?
Então ela tinha sido prometida para um jovem chamado Anfitrião, e ela tinha 9 irmãos, e ela era a única mulher. Então essa moça, Alcmene, filha do rei Electrão, tinha 9 irmãos, e ela era a única mulher. E os irmãos dela foram todos mortos numa guerra. Houve lá uma guerra em que os irmãos dela foram todos mortos por um povo bárbaro que morava ali perto, chamado os Telébas. E esses Telébas mataram todos os 9 irmãos dela. Isso já foi uma desgraça, né? A desgraça ficou muito pior ainda, porque depois que foram mortos, depois que os irmãos dela foram mortos, os Telébas também roubaram todo o gado que Electra tinha e levaram o gado embora. Aí o candidato a genro, que é um Anfitrião, vai e compra o gado que era do seu sogro, que tinha sido roubado pelos Telébas. E o sogro, em vez de achar essa uma boa ideia, ficou furioso, porque achou isso um desaforo muito grande, que alguém tenha ido comprar alguma coisa que tinha sido objeto de roubo. E eles começam a discutir, e o Anfitrião, então, fica nervoso e joga uma clava. Uma clava é um cacete muito grande, muito forte. Joga uma clava contra um daqueles bois que foram recuperados. A clava ricocheteia no chifre do boi e volta e está na cabeça do sogro, que mata o sogro. Quer dizer, agora, além da Alcmene ter perdido os seus 9 irmãos, ela agora perdeu o pai justamente para quem? Para o noivo, que não queria ter matado de modo nenhum o sogro, mas ele ficou enraivecido e jogou aquela clava, e aquela clava matou o seu próprio sogro. O Anfitrião fica acabado, porque agora ele acha que não tem mais chance nenhuma com a Alcmene, que era a mulher mais desejável que havia em Micena naquele momento. E aí, no entanto, a Alcmene faz um negócio com ele. Ela diz assim para o noivo, fala assim, olha, vou casar com você. Tá bom, vamos casar, mas não tem noite de núpcias enquanto você não for lá e vingar a morte dos meus 9 irmãos. Quer dizer, a Alcmene topa casar com o Anfitrião, mas ela diz que não vai ter noite de núpcias enquanto ele, Anfitrião, não for lá e vingar a morte dos 9 irmãos dela. O Anfitrião concorda e arruma um exército com o rei Creonte de Tebas e circunstâncias que eu não vou contar aqui, porque é só para não ter muita importância. Mas ele consegue um pequeno exército. Esse exército ele vai contra os Telébas, que são aquele povo que havia matado os irmãos dela, era um povo de bárbaros, e volta tendo vencido e tendo cumprido aquela tarefa de ter vingado a morte dos 9 irmãos de Alcmene. Tá certo? Quando acontece isso, Zeus percebe, Zeus estava assistindo tudo lá do Olimpo, percebe que chegou a noite de sorte dele. Por quê? Porque ele pensa assim, agora vai ser o seguinte, eu vou me disfarçar de Anfitrião e vou chegar antes do verdadeiro Anfitrião. Ele então se disfarça de Anfitrião, Zeus é Zeus, pode tudo, Zeus é Zeus, ele se disfarça de Anfitrião e vem para a terra e chega na casa da mulher, da mulher, não é a mulher do Anfitrião, da mulher do Anfitrião, que ele está fingindo que é. E diz para ela, querida, eu fiz o que você me pediu. Eu matei todos os Telébas, então agora, por favor, vamos na nossa noite de núpcias. E ela, então, cumpre a promessa e tem uma noite de amor com Zeus. Isso, ele chegou, contou tudo que havia acontecido, como é que tinha sido aquela batalha. Eles têm uma noite de amor, que é tudo que Zeus queria, porque Zeus queria ter com esta mulher, especialmente com Alcmene, o seu último filho fora do casamento. Zeus queria que esse filho que ele fosse ter com Alcmene fosse o último e mais perfeito filho dele com uma mulher. Porque ele achava que o menino que nascesse desse casamento com Alcmene iria ser o sujeito que, pelas suas características pessoais, pelas suas características de força, de honra, de personalidade forte, ele iria ser o organizador, o unificador de todos os eventos, todos aqueles povos
estavam separados por cidades e estados completamente incomunicáveis. E Zeus achava que, tendo com Alcmene um filho, esse filho seria o integrador da Hélade, ou seja, o integrador daquele conjunto de cidades gregas. Portanto, depois do nascimento de Hércules, que é esse filho, nunca mais Zeus teve nenhum filho com outra mortal. Esse foi o último filho que Zeus teve com uma mortal. E aí, então, deu certo, né? Deu certo porque ele, fingindo que é anfitrião, conseguiu, então, a noite de amor que a mulher dele, aspas, né? Dele, aspas, ou seja, que a Alcmene havia lhe prometido. O único problema é que no dia seguinte aparece o marido, de verdade, né? E o marido chega e fala assim para ela: meu amor, eu fiz tudo o que você me pediu, eu cumpri a minha obrigação, eu matei todos os telégrafos. Ela olha para ele e fala assim: grande novidade, você já me contou ontem isso, vai ficar tentando isso o resto da vida agora? E ele ficou meio achando estranho esse comentário, né? Eu contei para você ontem. Ontem você chegou, você me contou, tinha matado os telégrafos. Lembra que nós passamos aquela noite? O marido achou aquilo meio estranho, mas enfim, está vindo da guerra, podia ter levado alguma pancada na cabeça. Achou que talvez não tivesse nada de estranho nisso. E ela tem com o marido, o verdadeiro marido, mais uma noite de amor, que para o marido foi a primeira, e que para ela já era assunto velho, que já era a segunda noite. Entenderam isso? O resultado disso é que essa Alcmene iria ter 2 filhos. O primeiro de Zeus e o segundo de Anfítryo. Isso não é uma coisa possível na biologia humana. Você sabia isso, né? Quer dizer, a primeira gravidez interrompe necessariamente a segunda. Mas, afinal de contas, estamos falando aqui de uma história para vocês, por favor, acreditem que isso possa acontecer, né? E essa moça, então, fica grávida, essa Alcmene, de 2 crianças, uma filha de Zeus e a outra filha de Anfítryo, que é o verdadeiro marido dela. Zeus, quando descobre que ela está grávida, fica todo pimpão, né? Fica todo feliz, né? Fica prosa, porque ele ia conseguir ter aquele filho com quem ele tanto sonhava. Aquele filho que ele achava que seria o maior de todos os seus filhos. E ele, então, porque estava muito feliz com isso, começa a contar vantagens. E, ao contar vantagens, ele comete o erro de deixar a Hera descobrir que isso havia acontecido. Ele chega uma vez, chega num jantar assim, toma uns copos de vinho, bebe um pouquinho mais do que devia, e levanta e fala assim: irmãos, companheiros, deuses do Olimpo, tenho uma boa notícia para dar a vocês todos. Aí todo mundo parou de beber e ficou olhando para Deus. Pois o próximo filho da linhagem de Perseu que nascer reinará sobre toda a Grécia. A Alcmene, ela é neta de Perseu. A Alcmene é neta de Perseu. Então, ele queria com isso dizer que o filho de Alcmene, que nasceria, reinaria sobre toda a Grécia. A Hera, a mulher dele, que não era boba nem nada, na hora em que ouve isso, automaticamente conclui: pronto, fez mais uma das suas. Não é isso? E aí, a Alcmene, aconselhada pela deusa Ate é a deusa do acaso, resolve montar um plano para frustrar os planos do seu marido Zeus. Já que Zeus havia prometido em tudo que a primeira criança nascida da linhagem de Perseu seria o rei de toda a Grécia, o que ela faz? Ela descobre que tem uma segunda criança que está para nascer de uma outra mulher que também é parente de Perseu. E ela, então, organiza um plano pega a deusa do parto e organiza um plano para que a deusa do parto atrase o parto dos filhos de Alcmene e adiante o parto do filho da outra mulher. De modo que, com isso, a Hera ia conseguir que a primeira criança que nascesse não fosse mais aquela criança que Zeus produziu com Alcmene, mas fosse outra.
retirando então de Zeus o privilégio, daquela criança, o privilégio de reinar sobre toda a Grécia. Tá certo? Furiosa, completamente cega por ciúmes, né? Enlouquecida pelo ciúme, mais aquela peculiar do seu marido, ela então produz esse plano. O pior é que esse plano está certo, porque antes de nascer o filho de Alcmene, que na verdade são dois, não é isso? Embora ninguém soubesse que são dois, antes de nascer o filho de Alcmene, nasce um outro menino que se chama Euristeu e que será, depois, mais tarde, uma personalidade completamente negativa. Euristeu é um sujeito insuportável, é um sujeito horroroso, é um sujeito... vocês verão, eu não tenho palavras para falar mal desse desgraçado, mas depois parece que tem alguma coisa contra. Acho que não tem simpatia nenhuma por ele. Muito bem. Então, o Euristeu será essa criança que nascerá antes de Hércules. E a hora que Zeus descobre que foi tapeado pela mulher, não é isso? Na hora que Zeus descobre isso, ele se fica tão bravo que ele chuta a Ate lá de cima do Olimpo, até aqui embaixo. Dá-lhe um pontapé na Ate e ela sai voando lá de cima do Olimpo e cai aqui embaixo na terra, porque ela foi a idealizadora do plano que a mulher dele aplicou, que era de trocar a data de nascimento das duas crianças. Por causa disso, o Hércules e o seu irmão humano, porque Hércules é filho de Deus, é filho de um Deus, é filho de Deus. O irmão dele não. O irmão dele é filho de dois humanos, da Alcmene com Anfítryon. E Hércules é filho da Alcmene, que é humana, com Zeus, que é Deus. E essas duas crianças nascem, então, depois do outro. E fica todo mundo surpreendido que tem duas crianças. Eles são muito parecidos no início, não tem muita diferença um do outro, mas logo percebe-se que esse menino, um dos seus meninos, é muito especial. Bom, a Hera, tendo em vista o fato de que havia nascido aquele menino, ela não tinha atingido a vingança suficiente. Ela queria agora fazer um jeito de impedir que aquele menino vivesse. Ela queria matar aquele menino, filho de Deus. E ela, então, no entanto, ela é contraposta, quer dizer, a Hera, ela tem na medida em que a Hera está querendo matar o menino, uma outra deusa, com pena do menino, apresenta-se para protegê-lo. E essa outra deusa é Palas Atena. Palas Atena, que os romanos chamam de Minerva, é a mesma pessoa. Em grego é Palas Atena, e em romano e em latim é Minerva. Então, essa outra deusa, Palas Atena, resolve proteger o menino contra ela. E a primeira coisa que ela faz é o seguinte: ela pega aquele bebê, pede emprestar o bebê à mãe um pouquinho e deixa o bebê abandonado num bosque do lado do palácio real onde mora a Alcmene, porque ela é rainha lá de Micenas. E aí ela dá a volta e convida a Hera para dar uma voltinha com ela. E as duas estão andando e encontram o bebê. A Palas Atena havia deixado ele de propósito, né? E ela diz assim para ela: olha, coitadinho do neném, deixaram o neném sozinho aí. Aí a Hera fala: pois é, tão bonitinho, está sozinho aí, é isso, coitadinho do neném. Aí ela falou: por que você não dava de mamar para o neném? Diz a Palas Atena. Ela falou: boa ideia. Aí ela põe o neném no peito, e o neném, que é o Hércules, é o neném de colo, vai mamar no peito dela, só que ele é muito forte. Na hora que ele mama, ele aperta, morde o seio. E na hora em que morde o seio, o leite esguicha, e o leite de Hera esguicha, e vai na direção do céu. E ao estar quando chega no céu, dá origem então à Via Láctea. A Via Láctea chama assim porque ela foi feita do leite esguichado de Hera, quando Hércules morde o seio da Hera para tentar mamar. E por isso que a Via Láctea, que vem de leite, lácteo de leite, chama assim. O leite é de Hera, ou Juno, Hera ou Juno é a mesma pessoa. Hera é para os gregos e Juno é para os romanos. E pelo fato de que o Hércules bebeu o leite de Hera,
ele tornou-se imortal. Porque isso acontecia com todo mundo que vivia o leite de Hera. Perceberam como a Palas Athena está ajudando a criança? Enquanto a Hera quer matá-lo, a Palas Athena quer preservá-lo. E é óbvio que a Hera não sabia que o menino era o Hércules, né? É isso. Pois aquele menino então vai crescendo e vai se mostrando um sujeito de uma criança excepcional. Ele é muito forte, ele faz proezas incríveis para uma criança pequenininha. Ele dorme com o seu irmãozinho dentro de um escudo, há um escudo no chão, os dois dormem ali como se fosse um berço. E a Hera, uma noite, para tentar matar o menino, envia 2 serpentes, 2 grandes cobras, que são mandadas para matar o Hércules. E na hora em que a família percebe que tem havendo alguma coisa lá dentro do quarto onde moram as crianças, encontram o Hércules segurando cada uma das serpentes pelo pescoço, estrangulando as 2 serpentes, mostrando que ele era, sem dúvida nenhuma, uma criança excepcional. Uma criança de berço que mata 2 cobras com as próprias mãos. Quando acontece este fato das serpentes, a família de Anfítrio, Alquimene e Anfítrio, dão-se conta de que aquela criança era filha de Zeus. Agora faz todo sentido para Anfítrio a tal daquela conversa que havia havido estranha com a mulher dele, em que a mulher dele havia dito que já havia estado com ele na noite anterior. Ele entendeu tudo e aí eles admitem que aquela criança é uma criança excepcional e começam a cuidar dele como se ele fosse, de fato, que era um filho de um Deus. O Hércules vai estudando o menino e quanto mais ele cresce, mais ele é forte, mais ele é poderoso, mais ele é uma pessoa diferente, mais ele é uma pessoa excepcional. E ele, no entanto, vai crescendo com muitos problemas. E quais são os problemas do crescimento de Hércules, ou Hércules, que ele faz? Eu esqueci de dizer uma coisa para vocês. O nome de batismo de Hércules não é Hércules nem Hércules. O nome de batismo de Hércules é Alcides. A criança foi batizada com o nome de Alcides. E por que ele foi mudado o nome dele? Porque quando começaram a perceber, quando a família começou a perceber que ele era perseguido por Hera, então resolveram mudar o nome dele para Heracles. Heracles significa em grego a glória de Hera. Com que objetivo é que se chamou o menino de glória de Hera? Para tentar homenagear a Hera, para ver se ela parava de perseguir o menino. Não adiantou muito. Ela continuou perseguindo o guri. Mas o nome dele original é Alcides, não é Heracles. Heracles é o nome que se deu depois. Os problemas associados à personalidade de Hércules começam a aparecer quando ele começa a ficar adolescente. Porque como ele era muito forte, ele também tinha a possibilidade de ser muito violento. Ele também tinha a possibilidade de não poder, ao mesmo tempo que ele era forte, ele também é uma pessoa sem controle da sua força. E acontece quando ele tem uns 15, 16 anos, ele tinha um professor de música chamado Lino, e esse professor de música estava lá dando uma aula de harpa para Hércules, e Hércules se irritou com um comentário que ele fez, que ele achou que era errado. O professor brigou com ele, o professor brigou com Hércules, porque não estaria tocando direito. E ele pegou então, o professor aparentemente deu-lhe um safanão, ele pegou a harpa e deu com a harpa na cabeça do professor e matou o professor, com 15 anos. Por quê? Porque Hércules tem um problema sério, que é o fato de que ele é muito forte, mas ele não tem controle da sua força. E aí então ele vai a julgamento, e nesse julgamento ele alega a seu favor que ele apenas se defendeu, que ele havia sido agredido antes e que ele apenas perdoou. Porque foi considerado pelo júri uma razão boa para inocentar desse crime, mas o pai, a essa altura, o anfitrião, já começava a achar que aquele menino era um problema em potencial, embora ele fosse muito forte, muito poderoso, tivesse coisas muito interessantes, ele ao mesmo tempo era aparentemente perigoso.
E o pai, então, para poder criar uma situação de controlar o guri, o manda para o Monte Cítero. O Monte Cítero é uma montanha que havia de Itatim, onde tinham lá os pastores, e ficou lá pastoreando o gado, ficou lá cuidando dessas coisas todas, porque ele achava que o Hércules lá, isolado, ele devia ter aí mais ou menos uns 16 anos, 17 anos, ele ficaria menos perigoso. Ele passa 2 anos no Monte Cítero. Hércules passa 2 anos no Monte Cítero, e durante essa estadia lá, ele faz o seu primeiro grande feito. Ele mata um leão que estava lá, um leão que existia naquela época, aliás, vocês já sabiam, mas já houve leões na Europa. Depois os leões foram sendo extintos, né? Mas já houve leões na Europa. Havia leões em Paris. Né? O leão é um animal que hoje se tem na África, mas já existiu na Europa também. E o leão fazia um estrago muito grande, e ele matou o leão. E quando ele matou o leão, ele virou uma celebridade instantânea. Porque um menino de 19 anos que mata um leão, não é qualquer um que faz isso. Quer dizer, esse menino passou a ser uma celebridade e começou então a viajar pela Grécia, a procurar aventuras. E aí que começam as aventuras de Hércules. Essas aventuras são, no entanto, antecedidas por um fato muito importante. Estava Hércules indo na direção de uma certa cidade, quando passam por ele 2 mulheres. Essas 2 mulheres passam para um Hércules e se apresentam. E uma diz que o seu nome é Arete, e a outra diz que o seu nome é Edone. O que é que significa Arete e o que é que significa Edone? Arete você já sabe, porque estou falando em Arete aqui desde o começo do ano. Arete é a virtude, para o grego, Arete é virtude. E Edone é prazer. Por isso que nós dizemos dessas pessoas que só gostam de ter prazeres, que elas são hedonistas. Né? Hedonista é o sujeito cuja vida é voltada para prazeres. Vem de Edone, que é o nome da deusa dos prazeres. E aí, então, essas 2 mulheres dizem assim para Hércules, dizem assim, olha, vem comigo. Tanto uma quanto a outra convidam Hércules para seguir. Ele olha para as 2, Arete e Edone, e vai atrás de Edone. Resolve optar pela Edone. Mas ele anda um pouquinho, pensa de novo, reflete um pouco melhor, volta e começa a andar junto de Arete. Entenderam o que aconteceu? Ele teve que escolher naquele momento entre optar por uma vida de virtude ou uma vida de prazer. Compreenderam esse pedaço? Ele tem 19 anos, mais ou menos, 20 anos, por aí. Está indo na direção de uma certa cidade, quando acontece com ele esse episódio em que ele precisa optar entre ter uma vida de prazeres e ter uma vida de virtudes. Ele escolhe as virtudes. E continua nas suas aventuras, e numa dessas aventuras, ele salva a cidade de Tebas. A cidade de Tebas dirigida pelo Creonte, que é aquele mesmo Creonte que todo mundo conhece, que é o Creonte que é padrasto, ou melhor, tio de Antígona, que é irmão de Jocasta, mulher de Édipo, esse mesmo Creonte, que dirige a cidade de Tebas. E esse Creonte, lá em Tebas, o recompensa a ele, Hércules, pelo serviço que ele faz, o recompensa com a mão da sua filha. A sua filha chamada Megara, a sua mais bela filha, é dada em casamento a Hércules, porque ele havia lá derrotado um povo que ameaçava Tebas, que exigia de Tebas o pagamento de uma indenização muito grande, todos os anos. Então, porque Hércules resolveu esse problema e derrotou esses inimigos de Tebas, o rei de Tebas, Creonte, dá a Hércules a mão da sua filha chamada Megara. E com essa Megara, Hércules tem 3 filhos. 3 filhos com essa Megara. Mas não podemos nunca esquecer que Hera continua querendo perseguir Hércules. Hera não se conforma com o sucesso de Hércules. Ela só pensa em destruir o rapaz. O que ela faz? Ela
manda, ela usa os seus poderes de deusa para enlouquecer Hércules, e Hércules, então, num ataque de ódio, de raiva, pensa que aqueles teus 3 filhos são monstros e os mata os 3. E, quando ele volta assim, e percebe que matou os próprios filhos, algumas versões dizem que ele matou também Megara, mas isso não é sempre assim. Há algumas versões que dizem que a Megara também foi morta por ele, outras dizem que não. Esse livro aqui diz que a Megara não foi morta por ele, diz que a Megara diz a ele que nunca mais quer vê-lo perpétuo. Essa versão aqui, a Megara não é morta por Hércules, mas ela o repudia com o marido. Também, não é para menos, não é? Cai de nós, matou os 3 filhos. E é por causa desta morte dos 3 filhos que começam os 12 trabalhos de Hércules. Porque ele vai visitar o oráculo, que é a voz dos deuses. O oráculo é uma sacerdotisa, um lugar onde tem uma sacerdotisa. Você faz uma pergunta a ela e ela responde o que os deuses querem, dá a resposta que os deuses acham boa. E ele chega lá para o oráculo e diz assim, o que eu devo fazer? E aí o oráculo diz assim para ele, olha, você volta lá, vai falar com Euristeu. Sabe quem é Euristeu? É aquele que nasceu na frente dele, aquele que nasceu antes dele, que não devia ter nascido, que é o sujeito medíocre. Você vai falar para Euristeu e você se submete a tudo o que ele te mandar fazer. E é daí que nascem os 12 trabalhos de Hércules que são mandados fazer pelo Euristeu. Essa é a introdução dessa história. É aqui que nós vamos começar a ler. Mas antes de começar a ler, eu preciso conversar um pouquinho com vocês sobre tudo que a gente viu até agora. Não é o irmão gêmeo dele. O Euristeu é aquele outro que nasce de uma outra mãe, cujo nome a gente não sabe, e cujo parto foi adiantado por ela, para que ela pudesse ter um filho algum tempo antes da Alquimene, que era para ter o filho antes. Tudo culpa de Deus, que foi contar vantagem naquele jantar, em que ele faz aquele anúncio, todo frajola, todo feliz de poder ter o filho que iria governar os outros, que era Hércules. O irmão gêmeo de Hércules, ele não tem importância na história, porque ele não é excepcional, ele é uma criança comum, não é isso? Ele é filho de Alcimene com o marido mesmo, com Anfítrio, que foi gerado naquela segunda noite. Ele não tem poder, ele não é... Nada, ele é uma pessoa comum, tanto é que eu nem lembro o nome. Tem, já foi o nome por aí. Nem lembro o nome do irmão gêmeo de Hércules. O que mais, pessoal? Olha, essa conversa aqui está ótima, hein? Porque se vocês fizerem as perguntas como estão sendo feitas, fica sem nenhuma dúvida. Tá? Pode perguntar qualquer coisa, não tem pergunta errada, nem pergunta indevida. Outra pergunta. Não, o Zeus queria que o Hércules fosse isso, né? Mas a mulher dele, Silmara, falou assim, vou passar a terra nele. Ela fez com que a deusa do parto atrasasse o parto da Alcimene, quer dizer, ela teve um parto atrasado, e adiantasse o parto da outra. Não é isso? De modo que acabou invertendo que nascer antes. O Euristeu, que teria nascido normalmente depois do Hércules, acabou sendo antes do Hércules. E aí, com isso, ela fez o quê? Ela obriga agora Zeus a manter a palavra, que Zeus tinha dito naquele lugar, que o que governaria toda a Grécia, quem? O primeiro filho da dinastia de Perseu que nascesse. E esse que tornou-se o primeiro filho da dinastia de Perseu nascer é o Euristeu, e não é o Hércules. Portanto, o Hércules não poderia governar os gregos mais. Era esse o problema, é o primeiro boicote que ela faz, né? Depois a Hera passa o tempo todo inventando maneiras de derrubar o Hércules, né? Ela quer matá-lo, propriamente dito. Ela está o tempo todo tentando matar o Hércules, de alguma maneira, prejudicá-lo. Bom, aí o Euristeu era rei de Micenas. Tá? O Euristeu era rei de Micenas. Mas a gente vai chegar nisso ainda, tá? Eu só preciso acertar as coisas até aqui, por enquanto. Já vamos entrar no nosso assunto Euristeu. Que tal? Pessoal, dúvidas? Outras dúvidas? Dúvidas sobre a história, sobre a fabulação.
dúvidas. O que mais que tem dúvida? O problema todo é que essas histórias não têm uma versão oficial. Entendem que essas histórias não têm uma versão única? Porque cada um conta de um jeito. Então, há muita variação entre as diversas histórias. Por exemplo, existe antes desse livro aqui, no Brasil, o livro mais conhecido disso é um livro do Monteiro Lobato chamado Os 12 Trabalhos de Hércules. Antes de escolher esse livro aqui, para trabalhar com aquelas crianças de São Paulo, eu li o livro do Monteiro Lobato, que é editado pela editora Globo em 2 volumes, cadernos grandões. E me pareceu completamente inadequado, porque é um livro escrito para crianças de outra época, então ele fica o tempo todo misturando na história de Hércules aquelas personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então fica um negócio assim. A Emília fala assim, olha o tamanhão do Hércules, olha que mão. Daí o Pedrinho fala assim, mas Emília, o que você queria? Esse homem é o Hércules, tem que ser grande. Eu fiquei achando que para adolescentes brasileiros modernos, uma conversa assim vai parecer meio ridículo. Sabe? Eu acho que já não dá mais. Não dá mais para adolescente moderno aquela conversa do Monteiro Lobato explicando os 12 trabalhos de Hércules desse jeito. Então eu tive que desistir daquela ideia de usar o livro do Monteiro Lobato, que é um livro conhecidíssimo aqui no Brasil, chama-se Os 12 Trabalhos de Hércules, e tive que optar por essa. Essa aqui é uma versão da história escrita para colegiais na Grécia. Não é escrito para adulto. Tanto é que não há aqui nenhum detalhe escabroso. Assim. A história é escabrosíssima, mas não estão aqui. Esse livro aqui é garantido, é confiável, você pode usar com qualquer aluno, que não tem nada aqui inadequado. Tá? Garanto para você ver. Então, essa história aqui é uma história mais moderna, é uma história melhor contada, mas existem diversas variações da história. Por exemplo, há uma variação em que ele mata também Alcmene, a mulher, outra que ele não mata, essa aqui não mata. Perdão, desculpe, Megara, tá? Muito obrigado, tá? Então, há uma versão em que ele mata a Megara, e aqui não mata. Há uma versão em que ele mata as crianças depois dos 12 trabalhos de Hércules. Tem mais essa, hein? Tem uma outra versão que diz que ele mata os filhos depois dos 12 trabalhos, não antes. E assim por diante. Então, conforme o autor que você pegue, existe uma explicação diferente. Então, não tem solução desse problema, porque não há uma versão oficial que a gente possa dizer, olha, a versão oficial é essa que é a melhor. Não tem. Tá certo, pessoal? Então, aqui, para o nosso caso, para o nosso estudo de hoje, todo o nosso raciocínio aqui é baseado nesse livro aqui, que é escrito por um grego, professor de ensino médio grego, que conta essa história para os gregos modernos, adolescentes gregos modernos. Esse livro foi feito, então, para contar a história para adolescentes gregos modernos. O problema todo é que criança muito jovem, como a Maria Vitória, por exemplo, ela não vai ser capaz de entender uma linguagem simbólica. Ela não entende, porque ela vai se ater apenas ao desenrolar da história, né? E talvez não seja o mesmo caso de fazer nada mais do que isso, porque no começo, o processo educacional que funciona de verdade é assim. Ele é baseado na ideia de que criança que lê, escuta e estuda mais histórias é mais inteligente que criança que lê menos histórias. Porque quando a criança começa a ouvir histórias, ela aumenta o espectro de compreensão das possibilidades humanas. Porque as histórias que estão sendo contadas contam fatos da estrutura da condição humana. E ela então vai aprendendo isso. É por essa razão que criança consegue ver o mesmo filme 15 vezes. Você consegue ver o mesmo filme 15 vezes? Não, Romeu e Julieta você viu. Caramba. Não é isso? As minhas irmãs viram Romeu e Julieta 12 vezes, 11 vezes. Mas fora um filme ou outro muito romântico, ninguém vê filme nenhum 12 vezes. Agora, as crianças conseguem assistir o desenho da Pequena Sereia 20 vezes. O Rei Leão 16 vezes. Eles assistem isso porque cada pedacinho daquela história
é uma nova contribuição, é uma descoberta nova de como o mundo funciona, entendeu? Por isso que criança que ouve mais história, que lê mais história, é mais inteligente que criança que não lê história. E ler história pode ser, talvez, a única coisa a se fazer com criança até uma certa idade. Na Idade Média, as crianças só iam aprender alguma coisa com 14 anos. 14 anos era a idade em que se entrava na escola. 14 anos. Antes de 14 anos, a gente só deveria contar história. Contar história. E é o que nós estamos fazendo aqui. Estou contando para vocês a história de Hércules. Passo em frente, mesmo. Vocês garantem? Então eu vou dar um passo bem importante agora em frente, hein? Nenhuma dúvida. Todo mundo sabe quem é Hércules, Alquimia, Euristeu, Anfitrião. Todo mundo. Ah, muito bem. Qual é o problema que Hércules tem? Qual é o problema que Hércules tem? Hércules tem um problema grave. É o quê? Mas por que a era é um problema para Hércules? Porque ela não persegue? Mas há uma razão mais simples do que essa. Vocês entenderam que o problema de Hércules todo é o seguinte. Hércules é filho de Zeus. Ele, portanto, tem o espírito que Zeus representa como pai. Mas ele não é filho de Hera. Então, ele não tem o domínio emocional que a mulher representa, que a mãe representa. Entenderam isso? Hércules é filho de Zeus. Ele tem, portanto, o domínio espiritual, a capacidade de fazer grandes coisas, a capacidade de transcender a sua humanidade, a capacidade de vencer os seus limites. Isso tudo ele tem. Mas ele, porque não é filho de Hera, e Hera é a mãe. Né? Hera, do mesmo modo que Zeus é o pai, Hera é a mãe. Ele não tem a capacidade emocional de lidar com as suas emoções. Ele recebeu a imortalidade. Só. Até onde a gente consegue concluir, né? Tá? Mas entenderam que ele não tem, Hércules não tem a capacidade emocional que a mulher tem. Porque a mulher representa o controle das emoções. Repararam? Nunca viram isso? As mulheres são emocionalmente muito mais estáveis que os homens. Como diz a Camille Paglia, você não encontra mulher nenhuma como Jacques Stripador. Toda a violência masculina, né? A maior parte da violência, a parte esmagadora, uma parte esmagadora da violência masculina. Não fica bem para mulheres ficarem brigando uma com a outra, puxando o cabelo uma da outra. Você não vê isso, não tem menina, né? Criança. Uma outra, talvez, um adulto. É raro, né? Raro. Não é isso? Quer dizer, ele não tem a capacidade amorosa, afetiva, que tem a Hera. Por essa razão, ele é um ser torto, incompleto. De alguma maneira, a ele falta alguma coisa. Vocês entenderam isso que eu estou dizendo para vocês? É por isso que ele é capaz de fazer barbaridades, como, por exemplo, matar o professor de música. É por isso que ele é capaz de matar os filhos num ataque de raiva. Porque é claro que a gente sempre pode dizer que foi a Hera quem enlouqueceu. Mas você tem sempre um poder de autocontrole. Porque, de fato, quando você está sob um ataque de raiva, você pode sempre dizer que foi o diabo que te enlouqueceu, que você perdeu o controle de você mesmo, você não tem mais controle de si. Pode dizer isso. Mas, no fundo, você tem alguma responsabilidade pelo que você faz. Ora, uma pessoa normal, a coisa mais normal do mundo é você desejar matar os outros. Todo mundo aqui já desejou isso. Vamos ser sinceros. Quer dizer, o sujeito te dá uma fechada no trânsito, você não imagina a possibilidade de matar o desgraçado? Mas claro que você faz assim. Mas o normal é desejar matar os outros. Mas mais normal do que isso é você dizer assim, peraí, o cara me deu uma fechada, isso não é nenhuma razão para matar alguém. Então você automaticamente, sendo uma pessoa saudável, você não se deixa controlar por esse desejo e o controla em seguida. Quer dizer, admitir, né, não é isso? Uma pessoa enlouquecida é aquela que se deixa tomar conta por esse desejo, que é um desejo de crime, um desejo homicida. Agora, ter o desejo homicida não está nem um pouco errado, porque é assim que é mesmo.
Ter o desejo homicida é a coisa normal. O que é anormal é você não controlar o desejo homicida. Então, com isso, quero dizer o seguinte, que Hércules tenha tido um ataque de ódio é normal. Agora, que ele não tenha sabido controlar a sua fúria e tenha matado, então, por engano, os 3 filhos, é alguma coisa que revela algum problema sério nesse rapaz. Não parece a vocês que é assim? Muito bem. Hércules não tem a capacidade afetiva, não tem a capacidade emocional, ele não controla o seu desejo sexual, por exemplo, embora esse livro não trate disso, porque esse é um livro pudico, é um livro que trata desse assunto para conversar com adolescentes. Hércules tem filhos com todo mundo, entendeu? Tem vida sexual. Hércules tem uma completa desordem afetiva na sua vida. Todas as emoções de Hércules estão desordenadas e estão descontroladas. Ele não controla nem as emoções, digamos assim, de ódio e de amor. Ele não controla nem o ódio e nem o amor. Tudo está misturado e descontrolado na mesma pessoa. Vocês estão entendendo isso? Ora, o que é que significa isso? Significa que Hércules, por causa disso, tem de abandonar qualquer pretensão a ser o governante dos homens, conforme o plano original que Deus tinha para ele, e tentar ser o quê? Governante de quem? Dele mesmo. Entendeu? Como Hércules tem esse problema, esse defeito de criação, ele tem que abandonar o plano de ser governante dos homens para tentar virar governante dele mesmo. E como é que ele fará isso? Submetendo-se a 12 rituais de crescimento, a 12 provas, a 12 rituais, 12 situações em que ele terá de viver para aprender alguma coisa a partir dessas 12 situações. É por isso que ele aceita o que o oráculo manda fazer. Porque o oráculo é o quê? O oráculo representa a vontade dos deuses, né? Então, o oráculo diz assim, agora você vai lá, conversa com o Euristeu e faz tudo o que ele quiser. É claro que o Euristeu não está querendo ajudar o Hércules, não? Ao contrário, o Euristeu está inspirado por ela com o objetivo de tornar a vida dele difícil. Mas às vezes é assim. Às vezes quem quer te fazer o mal, te faz o bem. Às vezes o sujeito faz com você uma maldade e essa maldade acaba resultando numa coisa melhor do que alguém que tenha feito apenas uma bondade. E é por isso que o Hamlet, na peça Hamlet, num dado momento, diz assim, às vezes é preciso ser cruel para poder ser bom. Todo mundo tem experiência disso. Por exemplo, as mulheres, que é a maioria, vocês nunca encontraram um homem apaixonado por vocês, para o qual vocês não tinham uma correspondência moral? Não é melhor fazer de um jeito a não dar chance a essa paixão de desenvolver? Não é melhor cortar? Cortar um homem apaixonado não é uma coisa cruel? Mas às vezes é melhor fazer assim. É melhor para esse sujeito que ele tenha esse corte do que você dar uma chance de ele achar que tem esperança com você. E depois passar 4 dias sequestrada dentro do apartamento. E depois passar 4 dias sequestrada dentro do apartamento, como diz aqui o Fábio. Né? Entenderam? Às vezes nessa vida é melhor você ser cruel para ser bom. Não estou dizendo que quando o Hamlet diz assim, é preciso ser cruel para ser bom. O Hamlet não está dizendo, ele diz assim, eu serei cruel de propósito. Agora, como é o nome dele? Euristeu, eu até esqueci o nome do desgraçado. Entendeu? Esse Euristeu aí, né? Esse Euristeu, ele é mau porque ele é mau. Ele é mau porque ele é mau de natureza. Agora, o que eu estou dizendo para vocês é que às vezes quem é mau acaba produzindo indiretamente, sem saber, um bem para a pessoa, para uma outra pessoa que é alvo daquela maldade. Que será o caso aqui. Hércules terá de fazer então 12 rituais que são necessários para que ele possa aprender alguma coisa sobre a sua própria estrutura humana, sobre a sua própria vida,
já que ele, por não ter um indivíduo completo, ele precisa resolver isso antes de qualquer outra coisa. Portanto, ele tem que abandonar o plano que Zeus havia estabelecido para ele, que é o plano de transformá-lo em chefe dos helenos, de todos os gregos daquela época. É claro isso para vocês, pessoal? Se vocês não entenderem isso, é difícil de entender aqui para frente. Alguém não entendeu, quer fazer alguma pergunta? Tem alguma coisa que não está clara? Pois não. São 12 porque provavelmente está associado com os 12 signos. Existe um estudo feito pela Alice Bailey. Não anotem esse nome, por favor. Não anotem. Tá? Essa senhora é uma descendente lá da Helena Blavatsky. Ela é uma dessas pessoas da teosofia de Helena Blavatsky. E tudo que vem desse pessoal é sempre suspeito e perigoso. Então, ela fez uma análise que eu li, relacionando cada um desses 12 trabalhos com os signos, dos 12 signos. Mas eu, sinceramente, não tenho a menor capacidade, não tenho coragem de entrar nesse assunto com vocês. Porque eu não tenho certeza sobre a honestidade daquele negócio. Eu gostaria que a gente nem entrasse muito nesse mérito, porque esse negócio de teosofia é uma espécie de bruxaria. Então, eu não gostaria de ser propagador disso. É por isso que nós não vamos entrar no mérito desse negócio de filosofia. Mas, em princípio, o número 12, e essa é a razão pela qual há 12 signos, ele tem um significado simbólico. O número 12 é a quantidade de meses do ano. Né? Quer dizer, o número 12 implica uma completude. O número 12, simbolicamente, significa que é um ciclo que começa e termina. É isso? Né? Que começa e termina. É o resultado de 3 vezes 4. 3 vezes 4, por ser 3 e por ser 4, quando multiplico esses dois, dá 12. 4, o que é? O 4 é o conjunto das possibilidades existenciais. Veja, 4 são os 4 pontos cardeais, são as 4 estações, 4 são os 4 cavaleiros do Apocalipse, são os 4 estados da matéria. O número 4 significa, simbolicamente, as possibilidades de alguma coisa existir. Então, com 4 pontos cardeais, eu tenho todas as direções possíveis. Por exemplo, onde é que nós estamos? Nós estamos no noroeste. O noroeste o que é? É uma mistura de norte com oeste. Então eu não preciso ter mais do que 4. Com 4 eu explico todos os outros. E o número 3 tem um outro significado que juntado com o 4 dá 12. Portanto, 12 não é aleatório, mas 12 tem um significado simbólico, que é a própria razão pela qual são 12 os signos, e não são 13 nem sem 11. Pode. Tá? Também há um outro estudo feito pelo Olavo de Carvalho, maravilhoso, chamado As 12 Camadas da Personalidade, que é uma maneira de entender os 12 estágios pelos quais uma pessoa passa. No fundo, é possível também fazer uma analogia disso com isso aqui. Eu não a fiz, portanto, eu queria não antecipar nenhuma conclusão disso. Mas eu acho que é totalmente possível, sim. Eu só não queria entrar no mérito da Alice Bailey. Isso é que eu acho que a gente não deve se meter com isso. Tá certo, pessoal? O que mais, pessoal? Dúvidas? Antes de eu começar a explicar os trabalhos. Eu não sou sábio. Mas veja, professor Flávio. E Deus, então, que dizer de Deus? Quer dizer, pode ter um sujeito mais malandro, picareta do que esse Deus? Quer dizer, na verdade, os deuses gregos não funcionam no mesmo critério dos nossos, do Deus cristão, porque eles são, na verdade, projeções da nossa própria vida. Eles são projeções das características humanas, e não o contrário. Nós, cristãos, dizemos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como Deus é perfeito, nós não podemos ser perfeitos do mesmo jeito, porque nós somos criaturas. Então, nós reproduzimos com imperfeições a imagem de Deus, que é perfeita. Para os gregos acontece o contrário. Os deuses são projeções, são feitos à imagem e semelhança dos homens. Entenderam a diferença? Os deuses são feitos à imagem e semelhança dos homens. Então, eles têm todos os nossos defeitos. Eles mentem, fazem conspirações, têm casos homossexuais, tem casos extramaritais o tempo todo,
fazem conspirações, todos os, digamos, efeitos humanos estão presentes nos deuses, sempre sem nenhum problema. Então, o que a simbologia aí é uma simbologia, não uma simbologia pessoal, mas uma simbologia apenas relativa, né? Então, a mãe, a Hera, que é a mãe, representa as emoções, porque o modelo todo, eu acho que eu deveria explicar um pouquinho antes, porque pode ser que essa dúvida seja mais comum do que aparece. É assim, pessoal, a vida humana, a estrutura da vida humana, ela é uma tensão, ela é uma situação conflituosa o tempo todo entre a nossa parte espírito e a nossa parte carne. Vocês compreendem que nós temos essas duas coisas? Quem acha que nós temos só a parte carne é um materialista. Eu preciso alertar que você está profundamente enganado. No entanto, nós também não somos só espírito, nós temos uma parte carnal. A gente tem uma parte, estou me beliscando, estou sentindo dor aqui. Eu tenho uma parte carnal de fato. Então nós temos, ao mesmo tempo que temos uma parte espiritual que transcende a nossa existência, temos uma parte carnal que é inerente à nossa existência. O problema todo é que essas duas dimensões, a espiritual e a carnal, a material, terrestre, são igualmente importantes. Porque eu tenho um corpo, eu preciso deixar esse corpo vivo em condições melhores possíveis. Eu tenho um corpo que eu preciso manter vivo. E ao mesmo tempo, esse corpo aqui é um corpo perecível, tem data de validade. Uma hora ele vai desaparecer, ele vai uma hora começar a falhar, vai começar a estourar as mangueiras, uma hora esse meu corpo parecerá com um carro velho. Esse corpo está condenado à sua destruição, à corrupção completa e total. E eu tenho um espírito que é permanente, porque ele não é humano, porque esse espírito é alguma coisa em mim que não é humana, que veio de Deus. Então eu tenho essas duas coisas que estão o tempo todo em conflito. O modo mais fácil de representar simbolicamente essas duas dimensões é dizer que essas duas dimensões são representadas pelo Pai Espírito e pela Mãe Terra. O Pai representa esse pedaço espiritual da vida, que é representado pelo Pai no sentido paternal mesmo, o sujeito que tem filhos, e a Mãe representa, no sentido maternal da palavra mãe, representa os aspectos terrestres do ser humano. Essa é a analogia que se faz. Então, quando eu digo para vocês que o Pai Espírito, que nós estamos entre o Pai Espírito e a Mãe Terra, estou dizendo para vocês que a nossa vida é uma tensão completamente insolúvel entre esses dois polos. E nós passamos a vida inteira tentando nos manter em algum ponto intermediário entre essas duas coisas. Porque eu não posso virar só espírito estando vivo. E não posso virar apenas terra, porque eu estou negando o polo espiritual da minha vida. Ao fazer isso, eu me torno um ser humano completamente decadente, eu me torno uma monstruosidade. Lembre que quando a primeira coisa que acontece com Adão e Eva, quando eles são expulsos do paraíso, é se cobrirem com peles de animais. O que é que significa isso? Significa que Adão e Eva, de alguma maneira, se animalizaram ao perderem o seu lado espiritual. O ser humano, sem o lado espiritual, se animaliza. Então, o problema todo é que eu preciso ficar escolhendo entre os desejos da terra, aqueles que são legítimos, e tentar não ficar com aqueles que são ilegítimos. E preciso escolher entre os desejos do espírito, os que são legítimos, e aqueles que são ilegítimos, e ficar só com os legítimos. Essa é a arte de viver. Quem consegue isso, você faz a vida toda. Não há modo de você fazer um pouquinho e parar. Durante toda a sua vida, você estará vivendo essa dúvida, vivendo essas escolhas. É por isso que nós passamos toda a nossa vida em dilema moral. O dilema moral é a dúvida sobre o que fazer. E às vezes a gente tem 80 anos, 90 anos e ainda não sabe o que fazer. Porque o dilema moral é permanente na existência humana. Ele é a maior marca da existência humana que pode existir. O que é o dilema moral?
é apenas a comprovação de que nós temos uma vida que está dividida entre dois polos. O polo espiritual, representado pelo Pai Espírito, e o polo, digamos, terrestre, que é representado pela Mãe Terra. O mundo que nós vivemos hoje, com esse negócio de movimento ambientalista, é um mundo em rebelião metafísica. Essa ideia de colocar a Terra num aspecto divinizado, essa conversa de Gaia. Gaia é terra, né? Igreja. Gaia, Geo, Geia, tudo é a mesma palavra. Geo, de onde vem geografia, Gaia, Geia, é a mesma palavra. Quer dizer, essa ideia moderna de que a Terra, de que nós somos filhos da Terra, por exemplo, essa é uma ideia profundamente discutível. Porque se nós somos filhos da Terra, nós também somos filhos do Espírito. E o Espírito necessariamente tem que estar acima da Terra. Não pode estar embaixo. Então, essa ideia ambientalista é toda, de certo modo, diabólica. Ela não parece diabólica, porque são pessoas bacanas. São todas pessoas maravilhosas. As pessoas que estão preocupadas são todas pessoas muito simpáticas, muito boazinhas, mas a rebelião, no fundo, o movimento ambientalista é uma rebelião contra o Pai Espírito. É uma tentativa de fazer a revanche contra Zeus. Porque na teogonia, tudo começa com Urano e Geia. Urano e Geia são os nossos pais e mães originais. Urano é o espírito, Geia é a terra. De onde veio Gaia, né? Aí, quem toma o poder é Cronos. Cronos é um titã. Um titã representa uma força terrestre. Toma o poder e começa a tiranizar o mundo. Aí, Cronos tem muitos filhos. Entre os filhos de Cronos, o último deles chama-se Zeus. Mas Zeus não é um titã comum. Zeus é a recuperação do espírito. Então, a retomada do poder que Zeus faz sobre Cronos é a retomada do poder do espírito sobre a terra. E é justamente dessa última vitória que o movimento ambientalista quer tirar a desforra. Isso que nós chamamos de movimento ambientalista moderno é a tentativa de desforrar a vitória que Zeus teve sobre Cronos. Portanto, é mais um grande momento de luta cósmica entre esses dois poderes que estão sempre presentes. O poder do espírito e o poder da terra. E essa simbologia de fundo disso que eu estou contando para vocês. É claro que não é para vocês discutirem isso com alunos de 12 anos, porque eles não vão entender. Não é? Mas vocês têm que saber que é assim.